Plenário aprova projeto que proíbe indicações políticas em agências reguladoras. Senadores lançam o Junho Verde, mês dedicado à votação de projetos e debates em defesa do meio ambiente. E na Comissão de Constituição e Justiça, relator defende decretos sobre armas de fogo do presidente Jair Bolsonaro. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Senadores aprovaram um projeto que proíbe indicações políticas em agências reguladoras. Também foi aprovada a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Veja os destaques desta quarta-feira no plenário na reportagem de Soraya Mendanha. Mais autonomia e mais transparência para as agências reguladoras. É o que prevê projeto aprovado pelo plenário do Senado. O principal ponto do texto proíbe que políticos e parentes de políticos assumam cargos de direção nessas agências. A nomeação de políticos era prevista no texto enviado pela Câmara dos Deputados. Qualquer indicado vai ter que ter ficha limpa. Qualquer indicado não pode ter mandato eletivo. Não pode ter parentes de políticos sendo indicados. E, principalmente, não pode um funcionário das empresas que são reguladas, de uma empresa de telefonia, de energia elétrica, companhia aérea, companhia de transporte, sair da agência, da empresa, da iniciativa privada, ir para a agência e levar com ela o lobby os interesses da iniciativa privada. O substitutivo aprovado também proíbe a recondução aos cargos de dirigentes de agências reguladoras, exige a criação de programas de integridade destinados à prevenção de corrupção, inclui a Agência Nacional de Mineração no rol de agências reguladoras federais e dá autonomia orçamentária ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os senadores aprovaram ainda a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As principais atribuições dessa instituição são zelar pelos segredos comerciais e industriais, elaborar a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da legislação de proteção de dados e facilitar o registro de reclamações de pessoas que tiverem seus dados comprometidos. É uma matéria absolutamente importante que coloca o Brasil nas condições de regras e legislação sobre proteção de dados, aliado com a União Europeia, com os países desenvolvidos que já têm a sua autoridade instalada para a fiscalização, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, no trabalho, no esforço conjunto. 5 de junho é a data em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. Mas no Senado, os debates sobre o tema já começaram. Hoje foi entregue a programação do Junho Verde. O mês inteiro vai ser dedicado a causas ambientalistas, seja com a votação de projetos ou debates sobre o tema. E a Comissão de Meio Ambiente realizou a primeira audiência pública do evento. No início da tarde, o primeiro vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, recebeu das mãos de outros parlamentares a agenda Junho Verde. Durante todo o mês, serão realizadas audiências públicas voltadas para a questão ambiental. Um projeto de resolução que assegura que o Junho Verde se repita nos próximos anos também foi entregue a Anastasia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, falou sobre o assunto. Nós viemos aqui foi apelar para instituir aqui no Senado esse projeto de resolução que estabelece o Junho Verde e que essas sessões serão debatidas, iluminando o Congresso, o Senado Federal na cor verde durante o mês de junho e votando a PEC que coloca como no artigo 5º
da Constituição Federal como direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, para garantir isso como um direito humano essencial, como faz parte, além da Constituição Federal, dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Em seguida, aconteceu na Comissão de Meio Ambiente a primeira audiência pública da programação Junho Verde. O tema foi o balanço de 7 anos do novo Código Florestal. Os participantes debateram os avanços e melhorias na legislação, assim como os impactos do texto de 2012 e a importância das florestas. O diferencial que o Brasil tem, a extensão de florestas. As florestas são o desmatamento é uma grande fonte de emissão de gás de efeito estufa. Eu tinha ali 46% das emissões, mas segunda-feira eu estava em uma mesa e uma pessoa apresentou esse dado que já ultrapassou e hoje é 51% das emissões de gases de efeito estufa. A conservação das florestas ela é essencial, ela é um insumo essencial para o agronegócio e para a geração de energia elétrica. A floresta amazônica lança diariamente cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor na atmosfera. O senador Fabiano Contarato foi o autor do pedido da audiência. O parlamentar falou da importância da preservação do meio ambiente. Isso é um direito humano essencial. Defender o direito ao meio ambiente é sair em defesa da vida humana, não só no espaço territorial brasileiro, mas um direito planetário. E o que depender da Comissão de Meio Ambiente, essa comissão vai funcionar com audiências públicas de forma permanente, não só no mês de junho. Como hoje está tendo essa abertura, nós vamos fazer isso durante os 2 anos que eu estiver à frente como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Meio ambiente é um direito inalienável das gerações atuais e das gerações futuras. Fico muito feliz que nós temos, a partir da Comissão de Meio Ambiente, a percepção de, através de símbolos, mobilizar o Senado e termos aqui no Senado a votação de uma agenda em prol do meio ambiente. Foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça o relatório sobre os 6 projetos que pretendem sustar o decreto presidencial que ampliou o porte de armas no Brasil. O relator, senador Marcos Duval, foi favorável ao decreto. A discussão na matéria ficou para a semana que vem. O senador Marcos Duval disse que seu relatório defende o direito de o cidadão proteger a vida e a família no exercício da legítima defesa. Ao ser contrário a todos os projetos que buscam sustar o decreto presidencial, o parlamentar argumenta que a maioria do povo brasileiro é a favor da liberdade para se adquirir armas. Devemos recordar que no referendo realizado no ano de 2005, 63% dos brasileiros votaram a favor do comércio de armas. Notória e, logicamente, a população brasileira se manifestou favorável à liberação da posse e do porte de armas no Brasil. Ele lembrou ainda que, pelo decreto, o poder público pode negar o porte de armas. Além disso, a medida impõe restrições. A posse é permitida em moldes bastante restritos, pois, nos exatos termos da lei matriz, autoriza o proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou ainda de seu local de trabalho, desde que seja ele o titular responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, tão somente estabelecendo conceitos rigorosamente técnicos a esse respeito. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça informou que na próxima semana vai ser lido um outro relatório do senador veneziano Vital do Rego, contrário ao decreto, quando a discussão da matéria vai ser feita. Não cabe discussão da matéria neste momento, por acordo. Nós deixaremos a discussão para a semana que vem, numa combinação que fizemos também com os líderes, para que todos possam participar do debate. E esse mesmo decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilita o porte de armas, também foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. A segunda versão do decreto sobre armas, editado pelo governo há uma semana, restringiu a compra de fuzis por cidadãos comuns, um dos pontos que tinham provocado maior polêmica. Mas manteve a facilitação do porte de armas para 19 categorias profissionais. Entre elas, advogados, como Leonardo Santana,
que faz parte da Rede Justiça Criminal. Não preciso de uma arma, eu não sei manejar uma arma, eu não tenho preparo suficiente para isso e nós temos e conhecemos dados que dizem que mesmo as pessoas que têm preparo como policiais, quando estão de folga e com arma, um simples roubo pode se tornar um homicídio ou um latrocínio. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Leonardo Santana fez críticas ao decreto, que, segundo ele, fragiliza ainda mais o controle sobre armas no Brasil. Esse é um decreto que, para nós, ele aumenta exponencialmente a quantidade de armas em circulação e, consequentemente, de acordo com as pesquisas que citamos aqui, o aumento também exponencial da violência letal. Ele flexibiliza requisitos com a função de reduzir os riscos do uso. Então, todos os requisitos que previstos pelo Estatuto de Desarmamento e que teriam essa função de reduzir riscos e de colocar armas na ilegalidade, eles foram flexibilizados com esse decreto. Representantes de outras organizações também criticaram o decreto das armas e foram unânimes em defender a ideia de que quanto mais armas em circulação, mais violência. É uma outra questão, que é a questão do fluxo das armas que são apreendidas, senador Paim. Não é incomum, muito pelo contrário, profissionais de segurança pública da ponta apreenderem, reaprenderem e aprenderem novamente uma mesma arma de fogo. Essa arma de fogo entra no sistema de segurança e justiça criminal e por uma série de questões que têm a ver com a ausência de fluxo, com a ausência de uma política séria de controle, retornam às ruas. O aumento da circulação de armas de fogo inundar as ruas de armas de fogo, que é o efeito que esse decreto terá, vai ter qualquer efeito. O que vai ter como consequência vai ser aumentar a fonte de armamento para os crimes. E isso é absolutamente claro. A voz dissonante na audiência pública foi a do presidente da Associação Internacional de Policiais, Seção Brasil. Uma sociedade armada é uma sociedade educada, ou será. Se eu tenho uma arma e deduzo que ele tem autorização para estar numa arma, com certeza eu já não vou sair armado para afrontá-lo num acidente de trânsito, porque ele pode, como uma legítima defesa, até putativa, me reagir, eu posso tombar. Então eu vou sair primeiro para a conversa. Essa é a sociedade que a gente quer? Cada um descendo armado? Aí, peraí, eu vou ver qual é a arma que ele tem aqui. Porque se ele não tiver, eu já estou empoderado aqui com a minha é cano longo, não sei o quê, a dele qual é? E isso vai fazer parar? E as crianças que estão nos outros carros? E os pedestres que estão nas ruas? E as famílias? Você sabe quanto de açúcar consome diariamente? E a obesidade é um problema na sua família? Pois é. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem alterar os rótulos dos alimentos, dando mais informação aos consumidores. E outro projeto de lei aprovado hoje é que altera benefício da Previdência Social. Os senadores garantiram a pensão por morte aos filhos com até 24 anos. Atualmente, o benefício acaba 3 anos antes, aos 21. O relator destacou que a medida ajuda a combater a evasão escolar. Esse é um projeto que vem na linha de garantir que essa juventude não perca o estímulo para continuar os seus estudos. Já os alimentos com alta concentração de açúcar, sódio e gordura vão ganhar rotulagem específica. A advertência deve estar na frente da embalagem de forma clara, legível e de fácil compreensão. Carboidratos naturais, como peixes e frutas, ficam fora da lista. O rótulo é a maneira mais segura de o consumidor saber o que está sendo consumido quando compra alguma coisa no supermercado. Ignorar esses dados pode levar o consumidor a comprar algo que não é tão saudável quanto parece. Essa alimentação moderna, alimentação ocidentalizada, tem levado a um aumento muito grande da obesidade e de todas as enfermidades que vêm associadas. Hipertensão arterial, problema de glicose, diabetes, alteração das taxas de triglicerídeos. Anos atrás, o problema era desnutrição,
que continua sendo um problema. Hoje em dia, o problema é obesidade. Esse projeto da rotulagem de alimentos vai ser analisado agora na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Já o que aumenta o tempo do benefício da pensão por morte pode ir direto para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para que o texto seja votado no plenário. A Comissão Especial do Senado, que acompanha a reforma da Previdência, discutiu a proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação primeiro na Câmara dos Deputados. O general Eduardo Garrido, assessor especial do ministro da Defesa, iniciou o debate falando dos motivos que levam os militares a terem uma legislação diferente da sociedade civil. Não temos direito à hora extra remunerada, adicional noturno, adicional de periculosidade. Acúmulo de emprego não podemos ter, não temos fundo de garantia, as gratificações salariais, não podemos sindicalizar. Não temos direito à greve, não temos contribuição patronal. Esses itens que não são pagos aos militares geram, segundo o general, uma economia de 23 bilhões e meio de reais por ano para a União. Ele também ressaltou que as perdas salariais para a categoria em relação aos últimos 10 anos chegam a mais de 20%. Como nós contribuímos para a pensão militar, aqueles 62 anos, pela regra atual, na hora que o militar morre, a viúva, o cônjuge, deixa de contribuir para a pensão. Então, essa defasagem salarial, ela pode chegar a 33%. Mas o consultor do Senado, Pedro Neri, contra-argumentou com dados do IPEA. Disse que os governos estaduais têm gastado muito com os militares e mais ainda com os inativos. A gente já gasta com policiais e bombeiros militares inativos e pensionistas 40 bi mais do que Bolsa Família ou mais do que os próprios estados investem. O tempo médio de serviço é mais baixo em relação a outras carreiras e as idades expulsórias de cada patente também. E também por conta do valor dos benefícios. Os militares ainda possuem integralidade e paridade. E explicou que a reforma proposta corrige alguns desses problemas. A idade mediana subiria nos estados, idade mediana para a ida para a reserva, de 51 para 55 anos. O impacto seria de 50 bilhões de reais em 10 anos no conjunto dos estados, então um impacto bastante expressivo. Alguns estados já têm alíquota de até 14%. Quando a gente equipara com as Forças Armadas, que a alíquota está indo para 10,5%, muitos estados teriam perda. O senador Stevenson Valentim lembrou da importância da discussão sobre mulheres nas Forças Armadas. Eu não vi nenhuma vez se falar do sexo feminino. Existem militares femininas, mas não vi tratar delas. Porque está sendo discutido, está sendo tratado muito a questão do sexo feminino na área rural, na questão da idade para os dois, na questão da contribuição para os dois. Então, isso é uma dúvida que a gente precisa saber antes. A instituição fiscal independente do Senado também levou vários dados à comissão. O diretor do órgão apresentou cálculos detalhados dos efeitos fiscais da reforma da Previdência. O peso dos cálculos, das estimativas para a reforma da Previdência, ele é importante para o resultado fiscal. Ponto 1. Há divergências em relação ao governo, que podem ser explicadas por questões de premissas e também o governo considerando alguns outros fatores que a gente pode não estar considerando. Vale a pena fazer a confrontação desses dados, né, dessas projeções. E o terceiro é que só a reforma da Previdência não vai resolver todos os nossos problemas estruturais, mas sem ela nós não vamos a lugar nenhum. E a reforma da Previdência também é o tema da nossa entrevista de hoje. O senador Alessandro Vieira explica as 10 sugestões para modificar a reforma que foram apresentadas por parlamentares de oposição ao relator da PEC na Câmara dos Deputados. Olá! A reforma da Previdência segue tramitando na Câmara dos Deputados e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que apresentou 10 emendas em conjunto com os deputados do Acredito, que é um movimento de renovação política que se destacou nas últimas eleições. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo espaço. Senador, essas emendas receberam apoio, são 10 emendas e receberam apoio de 24 partidos na Câmara dos Deputados? Exatamente. Uma das características do trabalho que a gente está fazendo aqui no Congresso é atuar de forma integrada, Senado e Câmara. Os deputados Tabata Amaral de São Paulo, Felipe Rigoni do Espírito Santo e eu aqui pelo Senado.
Tem até um gabinete compartilhado, Isso, né? nós temos uma equipe conjunta, dividimos recursos, isso gera uma grande economia, a economia passa da casa do R$500 milhões nesse começo de trabalho, mas ao mesmo tempo dá força de qualidade técnica. A gente conseguiu fazer uma análise profunda da proposta de emenda, a chamada reforma da Previdência. Encontramos problemas sob o ponto de vista da sensibilidade social e preparamos várias questões para serem colocadas em discussão. Hoje fomos recebidos pelo deputado Samuel Moreira, que é o relator da reforma lá na Câmara, antecipando esse trabalho, levando as emendas. Realmente as emendas receberam assinaturas de parlamentares de 24 partidos. Você tem já a quantidade de assinaturas necessárias para a maior parte delas, para 8 delas. E elas versam sobre temas que vão desde correções técnicas especificamente, para a situação das chamadas aposentadorias especiais, aquelas pessoas que estão submetidas a condições de insalubridade e que pela PEC, como veio, teriam que se afastar da sua atividade com 25 anos, mas só poderiam se aposentar aos 60. Então você criava um intervalo, uma lacuna, dessa pessoa não teria profissão mais. Era um erro legislativo, a gente corrige esse erro, gera uma solução ali. E algumas propostas que são inovadoras. Você adequar a proposta de capitalização do Paulo Guedes, que é uma proposta boa, mas que precisava ser adaptada. Então a gente apresenta a inclusão da contribuição patronal e a gente coloca faixas de idade e de renda. Dentro do processo de capitalização. Isso, então você só teria a obrigatoriedade de passar para a capitalização acima de 70% do teto de INSS e pessoas com mais de 30 anos. Aliás, desculpa, com menos de 30 anos. Tá? Assim, a gente protege pessoas que na migração seriam muito prejudicadas. Essas mudanças, são 10 medidas, como você citou, elas não reduzem o impacto fiscal que se deseja com o governo. Então, Paulo Guedes falava desde o início em 1 trilhão, a gente manteve 1 trilhão de economia, para ser bem exato, 999 bilhões de economia, mas com muito mais sensibilidade, cuidando da questão dos professores, cuidando da questão das crianças. Então vamos conversar sobre o que está trazendo de novo, né? O que vocês pretendem alterar em relação ao tempo mínimo de contribuição? A gente cria um gatilho, a gente fez estudos técnicos que mostram que a ideia de ter a demanda por 20 anos estava acima da contribuição média, por exemplo, das mulheres. As mulheres brasileiras, em média, contribuem 18 anos. Então, eu estou estabelecendo um patamar que está fora do alcance delas. Aí você não está fazendo uma reforma, você está inviabilizando a aposentadoria dessas pessoas. E elas contribuem em média 18 anos e aposentam por idade? Sim, acabam caindo no BPC. Enfim, tem um monte de gente que hoje cai em BPC e que não precisaria, se você tivesse um sistema mais ajustado. Nesse específico ponto, a gente trata de uma proposta de retomar os 15 anos, como era antigamente, como era na proposta na legislação hoje vigente, mas estabelecendo um gatilho. Na medida em que a contribuição média começa a avançar, ou seja, a economia melhora, a renda das pessoas melhora, o tempo de contribuição melhora, também começa a avançar essa idade, esse tempo de contribuição. A gente vai fazendo uma adaptação para que dessa realidade atual você possa chegar no nosso objetivo futuro sem tantos prejuízos, sem ser uma coisa de ruptura tão grave. Num cenário de crise fiscal menor, um cenário de ajuste fiscal concreto, né, que consiga trazer benefício para a população. Clareza para o cidadão que está assistindo a gente. A reforma da Previdência é importantíssima, mas ela não resolve todos os problemas do Brasil. A reforma em si não vai criar emprego, não vai gerar renda. Ela vai regularizar mais as contas, vai criar uma expectativa e uma credibilidade para as contas públicas e, a partir daí, você vai precisar de uma série de outras coisas. Reforma tributária, investimentos, para poder alavancar a nossa economia. No processo de melhora, você pode ter esses prazos então, modificados. Num cenário de melhora na economia, poderia aumentar para 20 anos, 25 anos? Exatamente. Você vai avançando até chegar aos 20 anos, que são hoje a proposta do governo. Em relação a superaposentadorias e superpensões. Isso, é uma emenda bem objetiva, onde você pega e corta absolutamente a possibilidade de você ter os chamados penduricários. Aqueles privilégios que são concedidos a algumas carreiras, as carreiras mais poderosas, o topo do funcionalismo, e que adotam uma nomenclatura indenizatória, mas que na verdade são remuneração. Por exemplo, um plantão que é indenizado ao invés de ser pago, como é evidentemente o caso. Essa manobra é que possibilita salário de 50, 60, 70 mil, as acumulações irregulares. A PEC vem e corta isso na emenda. Você coloca para valer um teto para todo o funcionalismo, para todo o servidor público, para você garantir uma moralidade nas contas públicas. E em relação ao desemprego, que é uma questão que a proposta original ela não toca no nosso... Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande em adaptar a proposta, ela não pode ser meramente acadêmica. A proposta que o governo apresentou ela é academicamente indiscutível, muito boa, bem pensada, mas ela tem que se adaptar à realidade. Você tem na nossa realidade situações de desemprego que se prolongam de forma involuntária. Então essa foi uma análise feita pelo deputado Felipe Rigoni,
que foi um colaborador essencial nesse processo pela formação que ele tem. Só explicar, né, que o movimento Acredito elegeu o deputado Felipe Rigoni, a deputada Tabata Amaral e o senhor aqui no Senado. 3 estados diferentes, 3 partidos diferentes, mas uma identidade de políticas públicas. A gente quer a mesma coisa para o Brasil. Um Brasil que seja fiscalmente responsável, mas que tenha um olhar atento para as desigualdades. O Brasil não pode simplesmente aplicar uma economia mega liberal sem cuidar daquilo que é desigual. Então, nesse ponto, a gente atentou para o fato que tem pessoas que estão fora do mercado de trabalho e não vão conseguir retornar, porque o mercado não as recebe mais. Então, a pessoa faltam 5 anos para se aposentar e ela não consegue mais se empregar. Se você comprova essa situação, você consegue fazer a aposentadoria, claro que proporcionalmente. A gente vai buscando uma justiça social nessa nova Previdência. E uma inovação, que é a questão da seguridade da criança, senador. Isso, essa emenda, a gente chama de a mais fora da caixinha, porque ela sai da lógica do todo mundo estava pensando na Previdência, mas coloca no texto constitucional uma coisa essencial, que é o cuidado com a criança. A gente que está preocupado com o futuro do Brasil sabe que é no investimento na criança que você vai ter esse retorno. Hoje você tem programas de governo, como é o caso do Bolsa Família, mas isso não está na Constituição. A gente traz isso para o texto constitucional, a gente não gera uma obrigação ou um custo imediato para o governo vai regulamentar isso por lei complementar posterior, mas a gente já estabelece que você tem que ter um cuidado para a criança, em geral, e especificamente para a criança de 0 a 5, você tem que ter um adicional. A gente tem que garantir segurança alimentar para essa criança, uma condição de ter o seu plano de desenvolvimento. Hoje todos os estudos mostram que no máximo até os 7 anos, esse investimento vai fazer uma diferença muito grande na produtividade que esse ser humano vai ter, na questão do emprego, da renda. É uma melhora para o Brasil, é um investimento no futuro do Brasil. E, o adicional de mulheres entra na questão da seguridade da criança, né? O adicional para mulheres? Isso, a gente dá um tratamento diferenciado para a mulher que tem a sua atividade dividida como mãe ou como cuidadora de pessoas que têm necessidade especial. As pesquisas que você tem no Brasil e fora do Brasil mostram que essa mulher tem uma aposentadoria, uma renda menor, porque ela se divide. E se ela não se dividisse, era o Estado que iria arcar com esse custo de cuidar daquela pessoa com deficiência, daquele idoso ou daquela criança. Então, a gente busca uma política para gerar um equilíbrio. Essa pessoa tem alguma vantagem. Aí tem 2 emendas diferentes. A bancada feminina da Câmara preparou de uma forma, a gente preparou de outra. As 2 atendem o mesmo objetivo, ou reduzindo o tempo de contribuição ou criando um acréscimo do benefício. E aí vai ser na discussão, no debate, que você vai encontrar a melhor fórmula. E em relação ao benefício de prestação continuada, que muitos consideraram que era o bode na sala da reforma da Previdência, né? Que ele foi colocado ali para ser tirado mesmo. É uma mudança muito radical, especialmente para mim que representa o Estado do Nordeste. Você mexer no BPC, você vai mexer na renda de famílias, de cidades inteiras, especialmente as do interior. Então, a solução política que a gente encontra são dois pontos que têm que ser trabalhados. A aposentadoria rural, que na verdade não é uma aposentadoria, ela é um benefício social. Ela é assistência social, porque a pessoa nunca vai contribuir o suficiente para ter uma aposentadoria. E, ao mesmo tempo, nós temos também a situação do BPC. Essas 2 são emendas supressivas. A gente tira isso deste texto e colocamos uma discussão posterior. Claro, apoiando a MP que já está rodando, que vai aumentar a fiscalização de fraudes. É um gargalo importante, é um ralo importante que você tem hoje no INSS e você tem que resolver. Mas tratar disso tudo ao mesmo tempo iria tumultuar aquilo que a gente precisa fazer agora, que é um destravamento da Previdência como um todo. E em relação aos professores? Veja, a gente tem uma demanda muito razoável e essa é uma bandeira muito cara para a Tabata. A Tabata que é uma... Eu parto mais do ponto da segurança pública, o Felipe do ponto da economia, do empreendedorismo, a Tabata da educação. E a gente vai somando conhecimentos e experiências. Quando você vai olhar o mundo inteiro dá algum tratamento diferenciado para a carreira de professor. O Brasil é um país que não dá nada, a não ser a aposentadoria antecipada. E também tem países que fazem isso, não é uma jabuticaba brasileira, não. Você tem aposentadoria diferenciada para professores em vários países. O que a gente coloca é uma supressiva para professores, para que a gente possa ter esse debate no mesmo patamar que foi oferecido, por exemplo, para os militares. Os militares também são uma carreira essencial. Eles tinham uma carreira desvalorizada, defasada. O governo mexeu na previdência deles, mas ao mesmo tempo deu um plano de carreira. Nós concordamos com isso, é importante, porque a carreira é importante. Mas a gente quer ver o mesmo cenário para professores. Então, nesse momento, a gente não trata de previdência para professores, a não ser um pequeno ajuste, estabelecer a idade mínima para a iniciativa privada, que não existia, só existia para a pública, mas deixem aberto para esse debate que é necessário. Nós precisamos valorizar a carreira do professor, se a gente quer ter futuro, se a gente quer ter educação no Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.